Bom dia, pessoal. Tudo bem? Mais uma aula de geografia, tá bom? E hoje nós vamos falar hoje sobre algo muito importante, certo? Sobre economia. Vamos estudar sobre a economia mundial e a economia brasileira. E por que eu estou falando que é muito importante? Bom, nós estamos vivendo hoje uma crise econômica, certo? E uma crise econômica pode ter vários motivos. E o motivo dessa crise econômica que nós vivemos é uma doença, que foi o Covid-19. Quem de vocês está acompanhando as coisas deve ver como as coisas estão difíceis. Muitas pessoas estão desempregadas, muitas pessoas estão com diminuição de renda, né? Tiveram seus salários diminuídos, estão dependendo do governo para receber dinheiro, como os auxílios, né, emergenciais. E a inflação, gente, o preço das coisas aumentou. Prova disso, eu vou dizer alguns produtos aqui. O arroz, até antes da pandemia, né? O arroz, você comprava um quilo de arroz de R$ 3. Hoje, você compra um quilo de arroz por R$ 5 do popular. Aqueles arroz melhorzinhos, né? São 6, 5,50, R$ 7. Daí você tira. O óleo, gente, o óleo, você comprava um vasilhame com óleo de soja por 3,80 e tanto, R$ 4, reclamando que estava caro. Fui comprar semana passada, estava por R$ 7, gente. Então as coisas estão, ó, mais caras por conta da crise econômica, da inflação e de todos esses fatores que interferem diretamente. E é muito estranho, por exemplo, o óleo de soja está tão caro, já que o Brasil é o segundo maior produtor de óleo de soja do mundo. Estão entendendo a contradição? Não entendo. Se o Brasil é o maior produtor, por que, que nós, é tão alto o valor do produto para nós? Então, são muitas situações que englobam a economia, que fazem parte da economia. E aqui começamos com três imagens, tá bom? Então, eu queria que Felipe me dissesse o que é que tem nessa primeira imagem. A primeira imagem, Felipe. Uma indústria de sapatos. Isso, muito bom. Indústria do sapato. As indústrias, a atividade industrial faz parte das atividades econômicas. É um dos pilares das atividades econômicas. Letícia, segunda imagem, é o que é isso aí? É uma colheita. Isso, é agricultura, né? A É, agricultura também faz parte da atividade econômica. Então, voltando, a primeira atividade, gente, faz parte do setor secundário da economia, né? Que é a atividade industrial. E a agricultura faz parte do setor primário da atividade agrícola. E, por fim, a terceira, Fábio, que imagem é essa, Fábio? é uma loja. Uma loja, que é o comércio, né, que faz parte do setor terciário da economia. Vocês lembram, né, que tem três setores: o setor primário, são as atividades agrícolas, as atividades agropecuárias e as atividades de extrações minerais ou vegetais. Tem a atividade secundária, que é a atividade industrial, né, e a atividade terciária, que é a atividade de comércio e prestação de serviço. E aí vocês veem, né? Então, essas atividades juntas a outras, né, essas que vocês estão vendo na capa do livro de vocês, junto com outras, são essas as atividades que movimentam a economia brasileira. Bom, então vamos seguir. Na página seguinte, eu gostaria que Gabriel começasse a ler, na página 49. A economia brasileira é bem diversificada. O Brasil é uma das 10 economias mais importantes do mundo. Sua grande extensão territorial, rica em recursos minerais e energéticos, possibilitou o desenvolvimento de uma economia com uma agricultura forte e indústrias diversificadas, além de abastecer o mercado interno, exporta para quase todo o mundo. A numerosa população
é também um mercado consumidor que atrai muitas empresas ao país. Ok, então, primeira coisa, a gente está falando da economia no Brasil. Então, a nossa economia, gente, ela é bem diversificada. O que é diversificada? Variada, tem de muita coisa. Então, por exemplo, a nossa agricultura, nós não plantamos só uma coisa, plantamos várias. Plantamos soja, plantamos café, plantamos trigo, não, plantamos cana-de-açúcar, frutas tropicais, algodão. Então, plantamos muito, certo? Temos uma grande variedade de minérios no mundo. Talvez nós sejamos o país que tem a maior riqueza energética do mundo, né? Minérios e materiais energéticos diversos também. Além do que, as nossas indústrias também são diversificadas. Nós temos indústria automotiva, indústria produção de eletrodomésticos, indústria metalúrgica, construção naval, construção aérea. Nós temos uma industrialização também bem diversificada. E além do que, como nossa população é muito grande, também nós temos um grande mercado consumidor. Mercado consumidor são aqueles que compram aquilo que as indústrias produzem, certo? Aí ao lado nós vemos uma foto, certo? Foto de quê? Esse é um porto, certo? Onde os navios deixam as matérias-primas, as mercadorias que eles trazem e onde eles levam também as mercadorias para os seus destinos. Esse é o Porto de Santos, viu, gente? Lá no estado de São Paulo, o maior porto do Brasil, certo? E um dos maiores da América Latina. Bom, processo de produção artesanal e o modelo industrial. Vamos lá. Fábio, começa a ler, por favor. Depois de Fábio, Felipe. E depois de Felipe, Letícia. Os primeiros produtos confeccionados pelos seres humanos foram feitos um a um por artesãos, que eram os donos das instalações, das ferramentas e da matéria-prima usada. Eles realizavam todas as etapas da produção. Esse modo de produzir as coisas é denominado artesanal e existe até hoje. Ok, gente, peraí. Letícia, não lê lá, não. Deixa eu só explicar isso aí. Então, ele está explicando as etapas do processo de produção, de como se fazia as coisas antigamente até hoje. Ele vai explicar isso agora. Então, primeiro, os primeiros produtos que foram produzidos de forma artesanal. Então, o artesão era quem fazia. Então, o artesão era ele quem era dono da matéria-prima. Vocês lembram o que é matéria-prima, né, gente? Só me refresca a memória aí, o que é matéria-prima, por favor. É a matéria nunca usada, que está sendo usada a primeira vez. É a matéria que vai ser usada para fazer alguma coisa. Uma matéria bruta ainda. Não vamos nos preocupar com a questão de bruta, ou assim, por exemplo, para fazer a roupa, com a matéria-prima. Sim, esqueci. Tipo, matéria-prima cana-de-açúcar, matéria-prima algodão. Isso, exatamente. São os produtos da natureza que nós retiramos e que utilizamos para fazer outras coisas. Então, para fazer a roupa, precisamos de algodão. Para fazer o computador, nós precisamos de minérios. Para fazer peças de aço, precisamos de aço. E onde é que nós encontramos aço? Na natureza. Certo? Então, o artesão era ele o dono da matéria-prima. Então, as camisas que ele vendia, era ele o dono do algodão. Ele fazia todo o processo, desde transformar o algodão em fio, depois transformar o fio em tecido e depois transformar o tecido em uma camisa. Então, é o artesão que fazia todos os processos. Todas as etapas de produção eram realizadas pelo próprio artesão. Então, era assim que tudo era produzido antigamente.
Então, o ritmo de produção também era muito menor. Porque o tempo que uma pessoa fazia uma camisa é muito inferior do que o tempo que as indústrias hoje levam para fazer uma camisa. Certo? Vai, Lepi. Professor, eu Diga. assisti uma reportagem dizendo da fabricação da corda artesanal. É muito, muito difícil. Tipo, eles pegavam uma planta que parece palma do cerrado, mas é diferente, que elas são mais achatadas e também são mais compridas e tem um espinho na ponta. Tem por aqui também aqui nessa região do Amarante pra cá para Rego Muleiro. Também tem essas plantas que usava eles primeiro coloca no tipo aqueles moedor de cana de açúcar, Hum, moe, aí passa por um negócio que deixa elas bem fininhas, coloca pra secar um processo de moagem pra poder fazer aquelas cordas que não e, rebenta. exatamente. É um processo muito demorado e que produzia pouca corda, além de tudo, né? Então, também tem isso. Da mesma forma, esse é o trabalho artesanal. A pessoa que faz todas as etapas, trabalha com os produtos direto da natureza e produz o seu produto para ser comercializado. Vai, Letícia, agora. É o terceiro parágrafo, né? Quando o consumo... Aí não era parte de Felipe. Enfim, quando o consumo dos produtos artesanais começou a aumentar, foi necessária uma produção mais intensa e uniformizada, que pudesse atender os pedidos feitos junto ao artesão. Nesse contexto, surgiu o processo de produção manufatureiro, modelo de produção no qual o artesão perdeu o controle de suas ferramentas e passou a trabalhar para o comerciante, que visava a maiores ganhos. Por meio desse modelo, era possível produzir mais exemplares de determinado produto em menor período de tempo. Vai, Felipe. Com a Revolução Industrial, na segunda metade do século XVIII, a manufatura foi substituída pelas máquinas em um processo produtivo, conhecido como maquinofatura. Nesse processo, as mercadorias passam a ser feitas em linhas de produção, em grandes quantidades, com diversos produtos seguindo um padrão. Nesse contexto, o artesão é substituído por operários que vendem a força de trabalho aos donos das indústrias. Certo, gente. Olha só como as coisas estão mudando. Começa com o artesão. Aí, com o tempo, gente, essa produção aumenta. E à medida que aumenta, ela precisa ser vendida mais rapidamente. Então, tem uma união, vamos dizer assim, entre comerciantes e artesãos. Os artesãos produzem e o comerciante vende. E os pedidos, né, as vendas começaram a aumentar. Então, eles tiveram que melhorar a maneira de produzir. Aí começaram a produzir algumas máquinas semiautomáticas que funcionavam com a força do homem. Por exemplo, não sei se vocês já viram, hoje as máquinas de costura são elétricas. Mas antigamente, gente, eu lembro que minha avó tinha uma máquina de costura que na parte de cima tinha a máquina propriamente dita, né? E na parte de baixo tinha uma engrenagem de ferros que ela ficava bombeando, certo? Bombeando. Sabe uma balança? Uma gangorra, né? Um lado sobe, outro lado desce. Pronto, é uma estrutura de ferro como essa. Que ela pisava com o calcanhar no lado, levantava. Pisava com a ponta do pé no outro, levantava o outro. Ficava assim. Quando eu fazia esse movimento, rodava uma engrenagem que fazia com que a máquina de costura costurasse, certo? Essa máquina, ela só funciona se tiver um ser humano para ficar bombeando o pedal. Então, essas máquinas usam força motriz humana. A energia
de funcionamento dela é humana. Foi exatamente essas máquinas que surgiram nesse período aí da revolução, da industrialização. E o que aconteceu? Com máquinas, a produção aumentou. Só que agora o artesão ele não faz mais tudo. Por quê? Porque agora ele fica focado em fazer uma única tarefa. A matéria-prima já deixa de ser do artesão. Quem traz a matéria-prima é o comerciante. Então começa a mudar e a produção também começa a aumentar. Até que no século XVIII aconteceu a Revolução Industrial. Primeira coisa que vai acontecer é a substituição dessas máquinas semi-automáticas por máquinas automáticas que funcionam com energia, o vapor da queima do carvão. E aí essas máquinas, gente, elas vão produzir muito mais, de forma muito mais rápida. Por quê? Porque minha avó, quando ela cansava de bombear, né, ela parava, ia tomar uma água, tomar um cafezinho. E a máquina? A máquina para dizer, pera aí que eu vou no banheiro. Não, a máquina não pede para ir ao banheiro. Máquina não faz greve. Máquina não diz que amanhã é feriado. Máquina trabalha. Então, ela trabalha o tempo todo. E aí aumenta muito a produção. Além do que, os artesãos, gente, são substituídos, são retirados dessas indústrias e são contratados no lugar dos artesãos funcionários que vão trabalhar em troca de um salário nas indústrias. Certo? Agora, Gabriel, industrialização mundial. A indústria é a atividade que transforma a matéria-prima em produtos de auxílio em produtos com auxílio de instrumentos ou máquinas, caracterizada como o setor secundário da economia. O processo industrial incorporou, ao longo de sua evolução, técnicas e tecnologias no desenvolvimento de seus produtos, os quais mudaram a forma de viver em sociedade, tornando a vida mais urbana e integrada. Isso, muito bom. Então, ele começa dizendo que é indústria. Então, gente, indústria é a atividade que transforma as matérias-primas em produtos, com auxílio de máquinas, certo? Ou de instrumentos. Essa atividade industrial, como a gente já falou, né, ela é caracterizada como setor secundário da economia. Aqui embaixo no zoom, nós temos, né, só para relembrar, nós temos aí os três setores. A atividade do setor primário, que é composta pelos trabalhos da agricultura, pecuária, extrativismo, como já tinha falado, né, anteriormente. O setor secundário, que é a produção de máquinas e equipamentos, produção de bens de consumo, construção civil e geração de energia. Então, hidroelétricas, termoelétricas, indústrias, fábricas, tudo isso faz parte do setor secundário. E o setor terciário, que é aquele que é a prestação de serviços, escolas, universidades, polícias, hospitais, e o comércio, supermercados, shoppings, bancos e etc. Tá bom? Então, voltando. Então, a atividade industrial é caracterizada como setor secundário da economia e usa-se de técnicas e tecnologias para desenvolver seus produtos. Técnica, gente, é a maneira de fazer, é o modo de fazer. Técnica é isso, é o modo de fazer. E tecnologia é o conjunto de conhecimentos necessários para isso. Tá bom? Então, por exemplo, vamos dar um exemplo de técnica e tecnologia. Dirigir. Você sentar no carro e sair guiando o carro, isso é técnica.
É saber dirigir, é a forma como você faz a coisa. Saber dirigir. Tecnologia é o carro. Por exemplo, tem umas tecnologias que são mais avançadas do que a outra. Será que a tecnologia para construir um Fusquinha é a mesma tecnologia para fazer uma BMW? O que é que vocês acham? Muito diferente. Exatamente. É a mesma coisa. As diversas indústrias, cada uma tem a sua tecnologia. Tem umas que são mais modernas e outras que são menos modernas também. Tá certo? Bom, gente, então agora vocês vão resolver o exercício que começa na página 40 e termina na página 41, viu? Então são umas questõezinhas aí e quando terminar vocês vão enviar para a plataforma. Dúvidas quanto a isso? Ficou alguma dúvida sobre o que foi explicado? Não. Não, né? Tudo tranquilo, né? Então, oi, Ananda, bom dia, tudo bem? Não vi quando você chegou. Então, agora vamos resolver o exercício da página 40 e 41, certo? Vou colocar o exercício na plataforma agora. Tá bom, gente? Então, vou encerrar a gravação.